Será que a escova de dente de bambu é realmente uma solução para substituir a escova de dente de plástico? Falo isso como pessoa que já deu essa dica, né? Que já deu essa solução há 10 anos atrás. Não existe solução simples para problema complexo. Edição de hoje, escovas de dente. Problema que temos, escovas de dente de plástico, porque elas não são recicladas, porque elas geram muito lixo, que a gente tem que trocá-las várias vezes ao ano, elas são um objeto descartável, e o ideal seria que um objeto descartável não fosse feito com um material que tem uma previsão de durar aí uns 400 anos no universo. Qual que é a solução que nos é apresentada? Escovas de dente de bambu. Por quê? Porque elas têm, sei lá, uns 95% menos de uso de plástico. As cerdas ainda são de plástico, mas o cabo é feito de bambu, que é um material biodegradável e que é um material regenerativo, no sentido de que pode ser plantado de novo. Será que o fato de que para a gente descartar corretamente uma escova de dente de bambu, que a cerda sempre é de plástico, implica em a gente retirar com um alicate, e ter um trabalhão para fazer isso, gerando aí plásticos muito pequenininhos, quase micro, que não vão ser reciclados, que vão se perder e que é capaz de gerar poluição de microplástico, é realmente a melhor opção? Será que se a grande parte das pessoas, tipo no Brasil, 200 milhões de pessoas, usassem escovas de dente de bambu, o impacto ambiental da produção das escovas de dente de bambu seria realmente menor do que a fabricação de escova de dente feitas de plástico? Será que o problema da escova de dente de plástico, no fato dela não ser reciclada, não é um problema da cadeia de reciclagem? Será que as empresas que produzem as escovas de dente de plástico não deveriam se responsabilizar de alguma maneira por exemplo, melhorar os processos produtivos para que as escovas de dente fossem menos impactantes, por exemplo, usando menos plástico virgem, ou que as empresas investissem em pesquisa e desenvolvimento para melhorar aspectos da própria reciclabilidade das escovas de dente? Ou será que as empresas não deveriam ser responsáveis de alguma maneira pela capacidade do mercado de reciclagem absorver e reciclar efetivamente essas escovas de dente? Será que o Estado não deveria ter uma regulação que obrigasse as empresas a fazer isso? Será que se o Estado, no papel dos municípios, contratasse catadores e associações de catadores de lixo e pagasse para eles por peso de lixo coletado, assim como eles fazem para as empresas que coletam o lixo comum e que simplesmente colocam em aterro sanitário, ao invés dos catadores só terem sua renda depois que eles coletam, triam e vendem para as empresas, tipo, o Estado não gastou nenhum tostão nessa situação, será que isso não aumentaria a nossa capacidade de reciclar certos materiais que não têm valor comercial e por isso que eles não são de fato reciclados pelos catadores de lixo? Será que você usar uma escova de dente de bambu fabricada na China, só Deus sabe lá como, quando e onde, mas aqui no Brasil, é realmente mais sustentável? Não que a escova de dente de plástico seja feita localmente, isso seja um impacto menor, mas assim, será que faz sentido a gente produzir tão longe um negócio? Será que o time de design não deveria, das empresas, assim, das grandes empresas, não deveria pensar em soluções para este objeto de limpar os dentes? Não necessariamente uma escova, mas, por exemplo, eu já vi umas opções que trocam sua cabeça. Será que isso não seria mais interessante? Será que a escova de dente de bambu é a opção mais saudável do ponto de vista de proliferação de bactérias, de limpeza dos dentes, limpeza mecânica? Será que é a gente, indivíduo, que escova os dentes, que deveria estar se preocupando em fazer um descarte correto de cerdas de escova de dente de bambu? Será que as empresas não deveriam pensar um pouco mais e melhor na embalagem das escovas de dente, tanto as de plástico quanto as de bambu, para elas não terem, por exemplo, materiais misturados que facilitaria a reciclagem, tipo aquela janela de plástico e o fundo de papelão? Isso é péssimo. Ou será que a gente não deveria ter uma legislação para esse tipo de embalagem? Porque para que ficar gastando plástico para uma escova de dente, que já é um objeto descartável, que a gente já é obrigada a trocar algumas vezes ao ano? Será que culpabilizar o indivíduo, nós que escovamos dentes, para aqui seja nossa responsabilidade, trocar de escova, 2, se preocupar com a questão da reciclagem da escova, 3, tentar achar uma solução dentro da nossa casa para tal, sendo que é impossível, uma vez que reciclagem é um processo industrial e não um processo de upcycling. Será que não são os grandes atores, o Estado, as empresas privadas e nós, pessoinhas, indivíduos,
Aqui nessa estrutura, a gente pode pensar que não tem muito que a gente pode fazer que vai resolver esse problema, muito menos amenizar, porque por mais que uma que outra pessoa consiga comprar escovas de dente de bambu, por exemplo, que tem menos plástico, elas ainda têm plástico. Para que ela se torne realmente biodegradável, você vai ter que separar o cabo das cerdas. Sim, eu já falei muito de usar escova de dente de bambu, tô trazendo esses questionamentos que foram questionamentos que eu pensei, mas que foram trazidos por vocês ao longo desses anos sobre algumas das soluções que eu trazia no projeto Uma Vida Sem Lixo, quando eu falava sobre redução de lixo. Eu comecei a pensar, de uns 2, 3 anos pra cá, que Uma Vida Sem Lixo foi praticamente uma intervenção artística que eu me propus a resolver um problema específico, que era muito especialmente reduzir a minha produção individual de lixo e a partir da minha lixeira. Então era muito esse lixo visível. Mas, conforme esses questionamentos que as pessoas iam trazendo, eu ia pensando sobre, de fato não faz sentido para um universo de pessoas, para uma sociedade, a gente pensar que a única solução é a escova de dente de bambu e que também, a partir do momento que a gente faz essa troca, a gente está exímio dessa problemática, como se todo mundo fizesse essa troca, isso seria suficiente, isso resolveria esse problema e isso daria conta. E esse é o ponto desses vídeos, que é de pegar essas pequenas, que são tipo umas enganaçõezinhas que a gente se faz, inclusive para que a gente talvez consiga consumir coisas que a gente precisa, tipo uma escova de dente, mas com menos culpa sobre o nosso impacto. A bem da verdade é que esses questionamentos podem ser aplicados em quase todas as coisas, e o que eu vou bater na tecla é justamente isso. A gente sozinho não dá conta, a mudança individual é insuficiente. A gente não pode cair também em, se não é suficiente, então não vou fazer nada. A gente precisa de política pública, regulação, a gente precisa de cima para baixo do Estado, a gente precisa de lei para que as empresas, que são os grandes produtores de lixo e que são quem produz esse objeto, se responsabilizem por melhorar esse objeto, melhorar a circularidade, né, o processo produtivo, para que ele não seja linear e seja circular de alguma maneira, sendo que a gente está falando aí de um combustível fóssil, que é um material que tem fim no mundo, no planeta. Adicione as coisas que você já pensou sobre essa solução nessa lista de comentários, por favor. E é isso, né? Seguimos pensando, questionando e tendo mais dúvidas do que respostas, porque pessoas inteligentes têm mais dúvidas que respostas.